Caro espectador, este episódio aborda uma história de crime real que, por isso, pode conter narrativas intensas e potencialmente perturbadoras. As informações compartilhadas aqui incluem temas como violência gráfica, abuso e trauma. Tais conteúdos podem ser sensíveis e desencadear reações emocionais. Por favor, esteja ciente desses elementos antes de prosseguir. Se você sentir que esses tópicos podem ser desconfortáveis, pule o episódio e lembre-se que o seu bem-estar é prioridade. E se precisar de apoio emocional, considere buscar recursos disponíveis, como linhas de ajuda ou auxílio de profissionais de saúde mental. Agradecemos sua compreensão e respeitamos sua escolha individual ao consumir o conteúdo a seguir. Se optar por ouvir este episódio, faça-o com consciência e cuide de si mesmo. Atenciosamente, espíritos do além. Quantas vezes já ouvimos uma história sobre um homicídio que aconteceu em uma época em que tudo era bem diferente e, apesar de todo mundo querer apontar o dedo para uma mesma pessoa, esse crime continua até hoje sem resolução. Eu sou Jéssica Zanetti e esse é o Espíritos do Além, que trata de assuntos insólitos, misteriosos e sobrenaturais, sempre nessa ordem. Venham comigo porque hoje eu trarei uma história de crime real que envolve uma família longe de perfeita só pra vocês. O caso de Lizzie Borden. E esse caso é bem pesado, como vocês já devem ter imaginado por conta do aviso de gatilho, mas eu já tô aqui com a blusa do Dexter preparada pra isso. E como de praxe, eu já vou pedindo pra vocês deixarem aquele like aqui no vídeo e, se quiserem dar uma força pro canal, vocês também podem se inscrever e ativar o sininho para receberem uma notificação sempre que sair vídeo por aqui. E se você tem amigos que curtem os tópicos trazidos no canal, eu também queria pedir para vocês que compartilhem os seus vídeos favoritos com eles, mas só se vocês quiserem, é claro. E agora, sem mais delongas, vamos então ao caso. E apesar de esse caso de true crime levar o nome de Lizzie Borden, ela estava longe de ser uma vítima. E isso porque a Lizzie foi considerada a principal suspeita de um crime atroz que aconteceu em 1892 em Fall River, Massachusetts, mas que continua até hoje presente na história. É isso, você aprende a falar Massachusetts, aí você tem que aprender a falar inglês, que é Massachusetts. Aí são 2 desafios na sua vida, né? Aí depois o próximo é aprender a falar em alemão. Mas, para podermos entender mais sobre o que aconteceu, temos que voltar bem pro comecinho. O pai da Lizzie, Andrew Jackson Borden, nasceu no dia 13 de setembro de 1822 em Fall River, Massachusetts, nos Estados Unidos, filho de Abraham Bowen Borden, que tinha 24 anos quando o Andrew nasceu. E olha que interessante, a mãe do Andrew, a Phoebe Davenport, tinha 33 anos quando ele nasceu, o que é bastante diferente, já que naquela época era comum que homens mais velhos se casassem com mulheres bem mais jovens, né? E isso me fez ficar curiosa. Mas pesquisando mais sobre toda essa história, tudo indica que esse casamento tinha sido arranjado pelas famílias que eram muito influentes naquela região. Só que apesar de vir de uma família bem rica, o Andrew em si tinha uma mentalidade de trabalho típica da região da Nova Inglaterra, que é famosa justamente pelas universidades mais conhecidas dos Estados Unidos, como Harvard e Brown, por exemplo. E de acordo com essa mentalidade, para que você cresça na vida, você precisa estudar e trabalhar muito duro. Então, Andrew começou como um fabricante e vendedor de móveis e, com o tempo, ele se tornou um empreiteiro e empresário imobiliário. Além disso, ele também se destacou no setor imobiliário, ocupando cargos como presidente da Union Savings Bank e como diretor do Durfee Safe Deposit and Trust Company. Só que antes dele conseguir esse sucesso profissional todo, em 25 de dezembro de 1845, com então 23 anos, ele se casa com Sarah Anthony Morse. Parênteses aqui, era comum no século XIX que os pais colocassem no nome do meio das filhas o nome deles. Mas graças a Deus que esse costume acabou. Então comenta aí embaixo qual seria o seu nome se você tivesse nascido no século XIX. O meu seria Jéssica André. Meu Deus, Andrew! Bom, mas a Sarah mesmo era só 1 ano mais nova do que o Andrew, pra quem ficou aí curioso com aquele papo, viu? E juntos, eles tiveram, em 1851, a primeira filha, Emma Lenora Borden, e em 1856, a segunda filha nasce, Alice Esther Borden, mas infelizmente ela morreu com apenas 2 anos de idade devido à hidrocefalia, que é uma condição em que há o acúmulo de líquido no cérebro, causando aumento de pressão e danos cerebrais. E em 19 de julho
julho de 1860, nasceu então a famosa Lizzie Andrew Borden. Só que aí, infelizmente, em 1863, a Sarah, que era mãe delas, faleceu de síndrome de congestão pélvica, uma condição extremamente dolorosa e crônica que afeta as veias do abdômen inferior, causando, então, dores intensas no útero, nas costas e também nas pernas. E, bom, por conta da morte da Sarah, apenas 2 anos mais tarde, o Andrew acaba se casando com a filha de um dos parceiros de negócios dele, a Abby Durfee Gray, que era 5 anos mais nova que o Andrew, né? Lembrando aqui que ele ficou aí viúvo por volta dos 38 anos, né? E, para quem não reconheceu o nome Durfee, é só lembrar do banco no qual o Andrew era um diretor. Então, basicamente, o parceiro dele naquele banco era ninguém menos que o sogrão, né, gente? E justamente por essas e outras é que há muita especulação sobre o casamento dos dois. Mas, dentre essas especulações, há também algumas verdades. E para você que não tá entendendo por que eu tô trazendo as diferenças de idade, tudo vai fazer sentido com base nas alegações que a gente vai descobrir agora. Desde que o pai se casou com a Abby em 1865, as meninas, a Emma com então 15 anos e a Lizzie com 6, só chamavam a madrasta de Senhora Borden, como uma forma irônica de desrespeitá-la, já que ela não era mãe delas e que as meninas acreditavam que a Abby era uma interesseira que só tinha se casado com o Andrew por causa do dinheiro dele. Só que aqui tá, a mulher é 5 anos mais nova do que ele. E além disso, o pai dela era sócio do Andrew. Então, assim, né? Ok, elas achavam isso. E as duas meninas eram super educadas, até porque o Andrew acreditava no valor da educação e por isso ele não media esforços ou dinheiro para dar a melhor educação para as duas filhas, que tinham até feito faculdade em pleno século XIX. Isso que eu quero dizer porque elas são mulheres, né? Não que as pessoas não fizessem faculdade, mas as mulheres não. Porém, acontece que o Andrew, que era riquíssimo, vivia de forma extremamente modesta, como se eles ainda estivessem vivendo no século XVII. Que loser. Por exemplo, nos Estados Unidos, naquela época, já existia encanamento e eletricidade dentro das casas das pessoas de classe média alta, que nem o próprio Andrew, que era abastado, né? Mas, apesar disso, ele fazia todo mundo da casa ou usar um pinico ou ir no banheiro de fora, que nem aquele banheiro que você vê no Shrek, né? Pra fazer as suas necessidades. Tá, ok, o banheiro deles podia não ser que nem esse daí do Shrek exatamente. Na verdade, ele ficava dentro do porão e tava mais pra isso daqui. Mas, ainda assim, o cara é muito mão de vaca, né? Além disso, ao invés de o Andrew comprar uma casa grande e luxuosa em uma vizinhança chique, o que, lembrando, ele tinha mais do que condições de fazer, ele preferiu continuar morando em um bairro de classe média. Que gentalha. E isso nos leva então ao ano de 1892. A Lizzie tinha 32 anos e a Emma tinha 41. Mas apesar de estarmos falando do século XIX, nenhuma das duas era casada e as duas ainda moravam com o pai e com a madrasta, que na cabeça delas era então a razão delas não poderem ter nada que elas queriam desde pequenas. E na casa dos Borden também morava a governanta Bridget Sullivan, uma irlandesa que a família inteira chamava de Maggie. E curiosamente, Maggie não é um apelido pra Bridget. Se você achou isso, achou errado. Mas há especulações que o nome Bridget fosse considerado muito irlandês, né? E por isso fosse associado a estereótipos e preconceitos daquela época em que os irlandeses enfrentavam uma grande discriminação nos Estados Unidos e muitas vezes tinham até mesmo dificuldade de conseguir empregos respeitáveis como esse. Por isso, acredita-se que a família optou por chamá-la de Maggie para evitar essa associação direta, né, com o seu nome de origem. E bem, em 1892, as irmãs acabaram descobrindo que o pai andava dando propriedades e fazendo empréstimos para a família da Abby. Inclusive, ele tinha acabado de dar uma casa para a meia-irmã da Abby. E enquanto isso, a Lizzie e a Emma estavam pedindo há anos uma casa para elas e o pai não dava. E com toda essa história da casa especificamente, as irmãs Borden começaram então a se preocupar com a própria herança delas. O cara tá gastando dinheiro com estranhos, e meu dinheiro aí, né? O que então as levou a comprarem a casa na qual elas cresceram do pai delas, que a vendeu por $1, e venderam de volta para ele por $5.000. E como se isso não bastasse, em maio de 1892, ocorreu algo super perturbador. Acontece que a Lizzie criava pombos no celeiro deles
E eles eram uma paixão dela, né? Era tipo animal de estimação mesmo, né? E o Andrew estava de saco cheio, achando que as crianças ali da vizinhança pobre deles, né, estavam entrando na sua propriedade só para matar os pombos no celeiro. E qual você acha que foi a solução que o Andrew encontrou, gente? Pegar um bastão de beisebol e esperar pelas crianças pacientemente no celeiro? Falar com os pais dessas crianças? Se mudar para outra vizinhança que nem as filhas queriam desde o início? Não. Por alguma razão, ele achou que seria mais prático. E se você, como eu, não gosta de ouvir nada que tenha crueldade animal, eu sugiro que você pule aí 15 segundos, pode deixar que eu espero. Mas o pai achou que seria mais prático pegar uma machadinha e esmagar e decapitar os pobres pombos que não tinham feito nada pra ninguém. E aí, a Lizzie ficou super pistola com esse incidente todo, né? E com toda razão. E pouco tempo depois disso, um ladrão entrou na casa deles e levou várias joias e dinheiro que estavam no quarto do casal. Mas ao invés de chamar a polícia, o Andrew mandou todo mundo da casa ficar de bico fechado sobre esse furto e não contar nada pra ninguém. Em julho daquele mesmo ano, a família teve uma outra briga super feia, o que pessoalmente eu acho incrível, considerando que as filhas nem faziam nenhuma das suas refeições, nem com o pai e nem com a madrasta. Então eu fico aqui me perguntando como é que eles se viam dentro da casa, né? Tipo, será que eles estavam indo pra um quarto, aí no meio do caminho eles se encontravam no corredor e já começavam a quebrar pau ali? Mas bem, depois dessa briga, na qual as meninas mais uma vez reclamaram que o pai só queria gastar dinheiro com a Abby e com a família dela, a Emma e a Lizzie ficaram tão bravas que elas tiveram que sair de férias para uma outra cidade ali perto chamada New Bedford só para esfriar a cabeça. E é que você vê que realmente o rico, né, ele não sofre no mesmo lugar, porque se fosse eu teria que ficar brava na casa, né, mas elas podem fugir, elas podem ficar bravas em Paris, nossa, que vida horrível que eu levo. E elas ficaram ali em New Bedford por algumas semanas e voltaram para River Fall, que era a cidade onde todos eles moravam, né? Só que a Lizzie, ela tava tão pé da vida ainda que nem pra casa ela quis voltar. E ela ficou ali, então, numa casa de pensão, na mesma cidade, por volta de 4 dias, antes de finalmente poder voltar pra casa de fato. Né? Não tinha mais pombo lá mesmo, nada prendia ela àquela casa, eu entendo. E pouco tempo depois de a Lizzie voltar, então, pra dentro da casa, no dia 2 de agosto, outro incidente aconteceu, quando alguns membros da família começaram a sentir sintomas de envenenamento e a Abby começou a pensar que alguém ali estava colocando veneno no pão. E no dia 3 de agosto, o tio das duas meninas, o John Morse, que era irmão da mãe delas, que tinha morrido, veio passar um tempo ali na casa. E isso porque o próprio Andrew tinha escrito uma carta pra ele, convidando-o provavelmente pra apaziguar a situação, né? Só que no mesmo dia que o tio chega, a Lizzie vai até a casa de uma amiga e vizinha dela, a Alice Russell, e passa mais ou menos 2 horas ali, o que seria normal. Não fosse pelo fato de ela ficar durante essas 2 horas falando que ela estava com medo de alguém estar atentando contra a segurança da família dela. E foi justamente nesse momento que ela compartilhou com a Alice a teoria da Abby de que alguém estava envenenando ou o pão ou até mesmo o leite. E isso porque no século XIX até ali o começo do século XX também, os produtos de padaria eram entregues direto na porta da sua casa. Ou seja, em tese, qualquer pessoa na rua teria acesso a esses alimentos. Na manhã do dia 4 de agosto, a Meg, a governanta, acordou às 6 horas da manhã e desceu as escadas para pegar lenha e combustível. Então, quando ela chega até a cozinha, é que ela destranca a porta lateral da casa. O John Morse, o tio das meninas, também acordou por volta das 6 da manhã e foi sentar na sala de estar. 1 hora mais tarde, por volta das 7 da manhã, descem o Andrew e a Abby para a sala de estar e tomam café da manhã com o John. Por volta dessa mesma hora, a Meg comunica para todo mundo ali no andar de baixo que ela estava com uma enxaqueca terrível e também com uma náusea, provavelmente ainda sintomas daquele suposto envenenamento. E depois de tomar café da manhã, o Andrew, o John e a Abby voltam para a sala de estar, onde eles ficam conversando por cerca de 1 hora e meia. E o John sai de casa por volta das 15 para as 9
para visitar uns outros sobrinhos que ele tinha descoberto que estavam ali em Fall River. E o próprio Andrew, então, o leva até a porta, destrancando e abrindo a porta da frente, mas fechando a tela mosqueteira. Após a saída do tio, o pai se encaminha até a cozinha e, enquanto ele está se encaminhando para a cozinha, desce da escada principal a Lizzie para a sala de estar para falar para Maggie que ela não estava com fome naquela hora, mas que ela comeria alguma coisa qualquer mais tarde. O Andrew, já da cozinha, sobe até o quarto dele para limpar os dentes e a Lizzie vai sentar na sala de estar. A Maggie sai correndo pela porta da frente para vomitar. E logo depois de limpar os dentes, o Andrew, então, sai da casa pela porta principal e vai caminhar, e isso às 9 em ponto. Quando a Maggie entra de volta pela porta central, por volta das 9 e pouco, o Andrew já tinha saído para sua caminhada. E agora, vamos falar um pouco sobre a configuração da casa. No primeiro andar, você tinha a porta central que dava para um antro. Nesse antro ali, você tinha uma porta para a sala de estar, né? E uma porta para a sala de jantar. E a cozinha ficava nos fundos. Ali também, na frente da porta central, você tinha a escada que dava para cima. E o quarto de todo mundo ficava no segundo andar. O quarto da Lizzie era bem de frente para a escada, que ficava bem ali na frente da casa. E no quarto dela, então, você tinha uma porta atrás, que dava para o quarto do pai e da Abby nos fundos, e uma porta lateral dentro do quarto dela que dava para o quarto da Emma, que ficava do lado da casa. Só que tinha a cama da Lizzie que ficava contra a porta de acesso ao quarto do pai. Então, do quarto da Lizzie você tinha acesso ao quarto da Emma apenas. Então, para você chegar no quarto do Andrew e da Abby, você não podia subir pela escada da frente. Então, era bem mais fácil usar a escada da cozinha, que ficava nos fundos da casa, né? E isso porque ela já dava acesso direto para a porta do quarto deles. Só que bem do lado da escada da frente, entre a escada e o quarto da Emma, ficava um quarto de visitas onde o tio John estava dormindo. Beleza, voltando aqui então para o momento que a Maggie entrou na casa de novo. Quando ela entra, ela já vai para a sala de estar, né? Porque a porta fica ali, perto da sala de estar, já que ela entrou pela porta principal. E a Abby já manda a Maggie limpar as janelas do primeiro andar por dentro e por fora. Isso é o que eu adoro, né? A mulher tá passando mal, acabou de vomitar, mas a chefe dela tá em cima ali enchendo o saco, né? Enquanto isso, a Abby sobe para organizar o quarto das visitas. E a Maggie sai de casa pela porta lateral e vai até o celeiro, que fica ali perto dessa porta, para pegar os produtos de limpeza. Ou seja, só a Lizzie e a Abby é que estão na casa agora sozinhas. Mas lembre-se que todas as portas estão destrancadas. E a partir de agora eu descreverei a cena do crime, que foi super gráfico. Dexter. E envolveu um machado. Então, se você é sensível, pule por volta de 30 segundos a 1 minuto. E é nesse momento que a Abby é atacada dentro do quarto de visitas. De acordo com a perícia, ela estaria então de frente para o assassino quando ela foi atingida por uma machadada na têmpora. Por conta desse impacto, ela cai de barriga e rosto para o chão e recebe mais 17 golpes, ou seja, machadadas, na cabeça, o que acaba a levando a óbito, obviamente. E a primeira coisa que a gente tende a pensar, né, com isso tendo envolvido 17 machadadas na cabeça de alguém, é que geralmente isso acontece em caso de crime passional ou onde uma pessoa realmente tem fortes emoções por uma pessoa, ou de ódio ou de amor. Mas nesse caso, o examinador legista achou que os golpes eram consistentes com uma pessoa inexperiente e afirmou que talvez o assassino estivesse interpretando sinais como espasmos, movimentos e grunhidos produzidos pelo corpo da vítima enquanto ela morria como sinal de que a Abby ainda estivesse viva e continuou então atacando a Abby até que tivesse certeza do contrário. E isso tudo teria acontecido entre as 9h30 às 10h30, quando a Maggie estava do lado de fora lavando as janelas por fora. Por volta das 10h30 da manhã, o John então volta mais cedo para a casa da caminhada e tenta entrar pela porta lateral porque era por aquele lado da casa que ele tinha chegado. Só que a tela estava trancada por dentro, então ele dá a volta até a parte da frente da casa e também não consegue destrancar a porta principal de primeira. Ele então bate na porta e a Maggie, que tinha acabado de entrar para limpar as janelas por dentro, que estava na sala de estar naquele momento, vai até lá para abrir a
porta. Só que ela também não consegue destrancar a porta de primeira. E assim como eu, né, ela fala ali um palavrãozinho de frustração. Quem nunca, né, gente? E olha, xinguem, porque este xingamento acaba sendo super importante, porque nesse momento que ela tá ali frustrada e xinga, ela ouve do andar de cima, de perto das escadas da frente, a Lizzie rindo. E a Lizzie estava rindo perto da onde a Abby estava, dentro do quarto, já morta. Quando a Meg finalmente consegue abrir a porta e o pai entra, ele pergunta pra Lizzie onde a Abby estava, e a Lizzie responde que ela tinha recebido um bilhete falando que alguém estava doente e que a madrasta teria saído para ver essa pessoa. Só que mais tarde, durante a investigação, nenhum bilhete foi encontrado e ninguém veio a público também como autor desse suposto bilhete. Quando o pai volta do andar de cima para sentar e relaxar na sala de estar lá embaixo, a Meg vê a Lizzie vindo com ele e ajudando, né, o pai a se ajeitar no sofá. E eu quero que vocês guardem essa informação que eu vou dar agora para vocês, porque eu vou mostrar mais tarde uma foto que vai ser bem importante aqui. Mas por hora, basta dizer que a Lizzie mesma mais tarde disse em depoimento e no tribunal que naquele momento ela ajudou o pai então a tirar as botas e a colocar seu chinelo de dormir para poder cochilar ali na sala. E a Meg saiu da sala de estar para a sala de jantar porque ela então foi limpar as últimas janelas por dentro, que estavam na sala de jantar no caso. Ela tá limpando e dali a pouco chega a Lizzie nesse mesmo cômodo e começa a passar roupa na mesa da sala de jantar e conversar com a Meg. E naquela conversa, ela fala pra Meg que tinha uma super liquidação acontecendo ali perto e sugere que a governanta saia da casa e vá lá conferir. Mas a Meg diz que não, porque ela estava passando mal, né, gente? E ninguém estava respeitando essa mulher a propósito, né? E é nesse momento que a Meg fala que, inclusive, ela estava passando tão mal que ela ia se deitar um pouco para ver se melhorava. E é então que a Meg sobe até o sótão onde ficava o quarto dela. O sótão, terceiro andar, óbvio, né? E é aí que tudo se ferra, porque a Lizzie vai até o celeiro por alguns minutos e quando ela volta, ela encontra o pai morto no sofá da sala. E em depoimento, a Lizzie falou mais tarde que ela estava passando roupa, mas o carvão do ferro não estava quente o suficiente. E para você que não sabe, se bem que eu acho que todo mundo sabe disso, mas antigamente o ferro de passar era aquecido por carvão. Então, ele tinha essa portinha de cima que você abria, colocava o carvão em brasa e fechava para ele poder esquentar, né? Então, a Lizzie tinha falado para a polícia que justamente porque o ferro ficou morno, ela decidiu colocá-lo em cima do fogão para ele continuar aquecendo e aproveitou esse meio tempo para ir até o celeiro procurar por alguns itens. E durante as várias vezes que ela é interrogada, a Lizzie dá respostas diferentes tanto para o que ela tinha ido buscar no celeiro, quanto para a quantidade de tempo que ela teria passado ali. Por exemplo, quando ela foi interrogada pelos primeiros policiais na cena do crime, ela falou que ela estava procurando por um ferro para consertar a porta da sala que não estava abrindo direito, lembra? E ela também disse que teria demorado entre 15 a 20 minutos. Mas aí depois, ela disse em inquérito que estava procurando por um peso de anzol para uma viagem de pesca que ela estava planejando fazer, e ali ela já fala que ela teria demorado entre 20 a 30 minutos. E isso porque, de acordo com essa versão, ela teria colhido peras do jardim para comer enquanto procurava por esses objetos no celeiro. O que os investigadores e experts acreditam hoje em dia é que o mais provável é que se a Lizzie saiu mesmo da casa, ela foi sim até o celeiro, só que entre as 10h55 às 11h05 da manhã, e isso só para matar o tempo enquanto esperava o ferro esquentar. Mas será que realmente era só o tempo que ela queria matar? E eu digo isso porque foi justamente quando a Lizzie voltou que ela já se deparou com o pai morto no sofá. E de novo, pula aí alguns segundos da descrição se você é sensível. O corpo do Andrew se encontrava numa posição meio deitada, meio sentada, com o rosto dele completamente dilacerado, o que tinha sido ocasionado por um objeto afiado. O sobretudo do pai estava logo em cima da sua cabeça, onde estava também a almofada do sofá. E como vocês podem ver aqui nessa foto, ele ainda estava de botas, o que contrariava o que a Lizzie tinha falado para os detetives sobre ter ajudado o pai a descalçar os sapatos. Gente, essas botas do século XIX eram bem chatinhas de se colocar. Então, se você as colocasse, você passaria o dia todo com elas, e se você as tirasse, você só iria colocá-las de volta se tivesse alguma emergência e precisasse muito sair, já que elas demoravam um tempo absurdo para serem colocadas de volta, né? Porque você praticamente tinha que tirar todo o cadarço e, em muitos casos, as pessoas se ajudavam a colocar e tirar suas botas. Principalmente as pessoas mais velhas, como o Andrew, que então tinha
69 anos e ia fazer 70 naquele ano. Então, se você está achando que ele pode ter acordado da soneca e colocado o sapato de volta, isso é muito pouco provável. E como a gente sabe que tudo isso aconteceu, então, por volta das 11 horas? Bem, a Meg foi para o quarto tentar cochilar e ela ouviu os sinos do relógio da praça que indicavam 11 horas. E dali a alguns momentos, ela ouve então a Lizzie do segundo andar da casa pedindo socorro porque o pai dela estava morto. E as palavras específicas empregadas pela Lizzie foram: Meg, venha rápido, o pai tá morto, alguém entrou na casa e o matou. E para quem estranhou o fato de ela falar o pai, não é que ela seja gaúcha ou algo do tipo não, gente. É que realmente era assim que eles chamavam os pais, né, antigamente, o pai, a mãe. Ou então eles chegavam mãe, pai, né, assim. Só que em inglês, father, mother. Ok? Então, tipo, é assim que eles falavam. Mas eu quero que vocês reparem em uma coisa. Ela disse que alguém tinha entrado na casa e matado o pai, ok? Então, ao ouvir os gritos da Lizzie, a Meg veio correndo e a Lizzie já mandou ela ir pro vizinho da frente, que era o médico da família, o Dr. Bowen, mas ele não estava em casa. Então ela deixou um recado com a mulher do médico. Depois que a Meg volta, a Lizzie então pede para que ela vá até a casa da Alice, que era aquela amiga da Lizzie com quem ela tinha comentado que estava com medo, né, de que algo fosse acontecer com a família no dia anterior, lembra? Que ficava ali no final do quarteirão porque elas eram vizinhas. E enquanto a Meg ia até a casa dessas pessoas, a Lizzie então estava esperando por ela da varanda perto da porta principal da casa. E é nessa que a vizinha do lado, onde não ficava o celeiro, abre a janela e pergunta para Lizzie o que era essa comoção toda. A Lizzie então informa que alguém tinha matado seu pai e a vizinha vai até o alarme da rua e o aciona. E em poucos minutos a polícia é chamada por conta do alarme que ficava tocando até que alguém da vizinhança com o telefone ouvisse e ligasse para a polícia. A ligação foi recebida pelo policial Marshall Hilliard às 11h15 precisamente. Os policiais, ao chegarem à cena do crime, já fazem algumas perguntas para Lizzie para saber o que tinha acontecido, né? E é nesse momento já que ela dá umas respostas que se contradizem. E também começa a dar uns detalhes triviais sobre ter colocado o chapéu sobre a mesa quando entrou em casa e coisas assim. Ao perguntarem sobre a madrasta, a Lizzie fala que a Abby tinha recebido aquele bilhete sobre alguém estar doente e que ela tinha saído. Mas aí ela também fala que quando a Meg estava na rua chamando aquelas pessoas para ela tinha ouvido a madrasta voltar para casa. E quando a Meg voltou da casa da Alice com a Alice, ela pede para Meg que ela vá verificar a madrasta. Só que lembra que a Lizzie tinha falado para Meg que alguém tinha invadido a casa e matado o pai dela? Então, né, gente, a Meg, que não é boba nem nada, disse que ela não ia subir lá sozinha coisa nenhuma. Super certa e com certeza sobreviveria num filme de terror. Só digo. E é então que a vizinha, que encontrou a Lizzie na varanda, subiu com a Meg até o andar de cima, mas elas estavam com medo, então elas ficaram ali da escada, né? E no que elas estavam subindo a escada, elas já conseguiram ver embaixo da cama do quarto de visitas que estava com a porta aberta, né? Lembrando que ele ficava do lado da escada, e elas veem o corpo da Abby. É nesse momento, então, que elas voltam para a sala de estar e falam tanto para Lizzie quanto os policiais que estavam com ela que a Abby estava morta ali no andar de cima. Mas o que eu achei mais incrível é que os policiais deixaram que as duas mulheres fossem sozinhas averiguar, né? Até porque se fosse um psicopata com machado mesmo e tivesse matado elas, aí que eu quero ver, né? E agora vamos falar sobre a investigação em si. Os policiais que interrogaram a Lizzie acharam estranho não apenas as respostas que ela dava, mas também a calma no momento do seu depoimento. E como eu já falei antes, cada pessoa reage a tragédias de formas diferentes. E de fato, em relação à calma da Lizzie, nós não podemos julgar, porque ela realmente podia só ser uma pessoa que fica calma durante momentos de adrenalina, né? Mas eles também estavam estranhando a raiva e os gritos que ela estava dando sempre que algum dos policiais achava que a Abby era mãe dela. Mas realmente naquele momento a Lizzie não tinha nenhuma gota de sangue, nem em suas roupas, nem no seu cabelo ou no seu rosto. E dado o teor brutal dessas mortes, o assassino teria se sujado com o sangue das vítimas. E durante uma das entrevistas que ela deu naquele dia, porque eles realmente estavam enchendo a mulher de interrogatório, ela meio que entrou num transe ali e parou de responder as perguntas dizendo que ela não estava se sentindo bem.
E foi então que a Alice e um policial a levaram até o andar de cima pro quarto dela, onde eles deram uma verificada rápida, né, pra ver se não tinha nenhum assassino com uma machadinha ali, né? Então, eles até chegam a abrir o guarda-roupa delas, mas eles não se atentam aos vestidos, né, pra ver se tem algum vestido ali ensanguentado ou se tem alguma outra evidência dentro do armário dela. E, ao investigarem o celeiro, um dos detetives percebeu que não havia marcas de sapato na poeira do chão, o que então entrava em contradição com o álibi da Lizzie. Porém, alguns oficiais tinham entrado ali realmente antes e não deixaram marca de sapato também. 2 machados e 2 machadinhas foram mais tarde encontrados no porão da casa e um dos detetives, o Marshall Fleet, separou uma das machadinhas como uma possível arma do crime, que eles acreditavam que o assassino tinha limpado e guardado de volta no porão. Porém, no cômodo destinado a armazenar carvão, e esse ainda ficava dentro do porão, eles encontraram uma machadinha dentro de uma caixa de ferramentas. E essa machadinha estava com um cabo de madeira quebrado, o que parecia ter acontecido recentemente. Sem falar que ela não estava coberta de poeira que nem os outros objetos naquele cômodo. E sim, era como se essa ferramenta tivesse sido limpa e alguém tivesse jogado poeira em cima dela para que ela não se destacasse tanto assim dentro daquele lugar. Então, ela acabou virando a arma do crime mais provável e eles apresentaram essa machadinha no tribunal na hora do julgamento. Uma outra coisa estranha que aconteceu no porão foi durante a noite, naquele mesmo dia do crime, quando um policial que estava acampando do lado de fora da casa viu a Lizzie descer até o porão com a Alice. E elas foram até a parte do banheiro, né, que ficava do lado de fora, dentro do porão, e depois elas voltaram para dentro de casa. Só que alguns minutos mais tarde, a Lizzie voltou para o porão, onde o oficial a encontrou recurvada sobre as roupas ainda ensanguentadas do pai e da Abby. Só que ela nunca explicou por que ela estava ali, naquela posição, e ninguém também nunca perguntou. No dia 6 de agosto, o próprio prefeito da cidade e o detetive Hilliard visitaram a Lizzie, que estava na sala com a irmã Emma. E a Lizzie teve meio que um surto com a presença do prefeito e quis saber se alguém naquela casa estava sendo investigado pela morte do pai dela. E o prefeito virou para ela e falou: "Olha, eu vou ser sincero, você é a principal suspeita no momento." E isso porque não havia motivo nenhum para que algum estranho tivesse entrado na casa e matasse um casal com tanta brutalidade, sem ao menos tentar esconder os corpos. Além disso, os Borden foram assassinados dentro de um intervalo de 90 segundos um do outro. Ou seja, num cenário de um intruso, o assassino teria que ter se escondido dentro da casa e esperado todo esse tempo só para matar o Andrew. E, se esse tivesse sido o mesmo caso, por que ele não tinha matado nem a Maggie e nem a própria Lizzie, que eram alvos fáceis, né? Uma tava ali já morrendo, coitada. Ninguém deixava a mulher descansar. E isso somado ao fato de todas as trancas da porta principal terem sido fechadas depois que o pai saiu, o que não batia com o cotidiano da casa e indicava um assassino familiarizado com os cadeados usados para trancar as portas e que tinha feito aquilo de caso pensado para não ser interrompido ou surpreendido por testemunhas de fora da casa. E convenientemente, no dia seguinte à visita do prefeito, às 11 horas da manhã, a Alice encontrou a Lizzie na cozinha rasgando um vestido dela que ela planejava queimar no fogão. E quando a Alice perguntou para ela por que ela estava fazendo aquilo, a Lizzie disse que o vestido estava arruinado com manchas de tinta e que por isso ela tinha que se desfazer dele. E isso, gente, aconteceu na frente da polícia, tá? Só um adendo aqui. Então, um outro vestido azul escuro foi dado aos policiais pela Lizzie, né, como o vestido que ela estava usando no dia dos assassinatos. Mas várias testemunhas falaram que o vestido que ela estava usando naquela manhã era azul claro e não azul escuro. Mais tarde, os policiais acabaram descobrindo que a Lizzie tinha tentado comprar cianeto de hidrogênio, que é um ácido extremamente venenoso, mas que o farmacêutico Eli Benz se recusou a vender para a Lizzie. Porém, mais tarde, o juiz determinou que, como esse episódio tinha acontecido meses antes dos assassinatos, ele não poderia ser incluso nos autos do processo. Porque
ele não tinha associação com aquele caso. Com certeza, né, o fato de que ela tentou comprar veneno não tem nada a ver, né, com o pai e a madrasta terem sido encontrados mortos a machadadas bem na fuça, né. Eu, com certeza, acho que uma coisa não tem nenhuma conexão com a outra. Ah, e um outro detalhe é que por conta de todo mundo da casa achar que eles estavam sendo envenenados, o médico legista fez um teste com o leite e com o conteúdo estomacal dos dois defuntos, mas os testes deram negativo para veneno. E no dia 8 de agosto, a Liz, então, foi intimada ao inquérito com a promotoria presente. Isso porque aqui nos Estados Unidos, principalmente nesses grandes casos, né, a promotoria já está envolvida desde a investigação do crime e pode até mesmo interrogar os suspeitos antes do tribunal. E o promotor Hosea Knowlton foi quem conduziu esse inquérito e ali foi onde ela deu as respostas mais óbvias de que ela estava envolvida com os crimes. Por exemplo, ela continuou dando mais testemunhas conflitantes, o comportamento dela foi descrito como errático e perturbador, porque ela até mesmo estava se recusando a responder perguntas que seriam benéficas para a defesa dela, e também, às vezes, ela só falava que ela não conhecia o promotor Knowlton e que por isso ela não podia e nem queria responder as perguntas dele. Outras vezes ela não respondia e dizia que não queria responder porque ela não sabia o que ele queria dizer com aquelas perguntas que ele estava fazendo, né? Então ela deu uma de Caetano Veloso. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Mas o que deixou todo mundo ainda mais intrigado foi o fato de ela ter falado com todas as palavras que não tinha ouvido nada durante o ataque da Abby, dizendo que, de acordo com o próprio depoimento dela, ela estaria então no quarto ao lado da onde a madrasta estava sendo machadada até a morte. E não apenas gritos é que teriam sido ouvidos, mas os próprios golpes do machado e o corpo da Abby caindo no chão. E eles também acharam super estranho o fato de que ela não ouviu o pai pedindo por socorro. E, novamente, todas as contradições durante e depois dos interrogatórios foram colocadas em evidência na hora da audiência para os 12 jurados, todos eles homens inclusive. Porém, porque ela estava sendo medicada com morfina, que tinha sido prescrita pelo Dr. Bowen, né, para acalmar os nervos dela, aquele relatório do inquérito não pôde ser usado no tribunal. E isso somado ao fato de que a Lizzie não estava com o advogado dela ali presente e também ao fato de que ela não tinha tecnicamente sido presa no momento do inquérito. Ela só foi presa mesmo no dia 11 de agosto de 1892. Então, por conta de tudo isso, eles não puderam mostrar nada daquele depoimento do inquérito para os jurados. E o julgamento, que começou no dia 5 de junho de 1893 e ficou conhecido como o julgamento do século, contou com uma defesa de peso, claro, né, agora ela estava rica, e a defesa foi liderada pelos advogados Andrew Jennings e George Robinson, cuja estratégia foi justamente colocar qualquer dúvida razoável na cabeça dos jurados, como por exemplo, ela podia ter até ouvido os barulhos, mas achado que era alguma coisa na rua. 2. A presença dela na casa e precisamente no segundo andar não a incriminam, já que ela morava ali. 3. Nenhum sangue tinha sido encontrado no vestido dela. 4. Ela simplesmente não se lembrava dos detalhes porque ela era inocente. Duh! Brilhante, caso encerrado. 5. A visita dela até o porão naquela noite tinha sido completamente inocente e, né, várias coisas assim. Eles só estavam rebatendo os argumentos. E se você gostou desses argumentos, saiba que os jurados também. Porque, no fim das contas, Lizzie Angel Borden foi considerada inocente de todas as acusações. Mas, apesar disso, até hoje em dia, grande parte dos americanos acredita que realmente foi ela a responsável por essas mortes. E existe até uma cantiga de criança sobre o crime, de acordo com a qual foi ela, sim, quem matou o próprio pai e a madrasta a machadadas. Mas e você? Acha que ela é inocente ou culpada? Deixa aí nos comentários, mas eu quero que você justifique a sua resposta para eu poder saber o que você acha.
E a Lizzie, ela se mudou com a Emma, finalmente para casa grande e luxuosa na vizinhança chique, que nem elas sempre sonharam, e isso logo que ela saiu do tribunal inocentada. Mas as duas eventualmente brigaram e pararam de se falar, indo morar em casas separadas pelo resto de suas vidas. E para esse caso eu me baseei na Wikipédia, no Family Search, no auto policial do testemunho da Lizzie Borden, em jornais da época, no podcast True Crime New England e no vídeo do canal Voldar. Inclusive, ele apresenta várias teorias do que as pessoas falam e fez uma reflexão no final que eu achei muito massa pro caso. Então, se você quiser, eu vou deixar aqui o link do vídeo dele na descrição. Lembrando sempre que se você tiver algum relato sobrenatural ou de lenda urbana da sua cidade ou região que gostariam de compartilhar, vocês podem enviar um e-mail para espiritosdoalempodcast@gmail.com ou entrar em contato comigo por meio de uma direct no Instagram em @espiritosdoalempodcast e ter sua história ou lenda contadas aqui. E eu já vou pedir de novo para que você que está me assistindo até aqui, deixe um like nesse vídeo para ajudar nosso canal e também, se quiserem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem os nossos vídeos com amigos que curtem esses tipos de temas, por favor, gente. Muito obrigada por terem me feito companhia até agora. Esse foi um caso longo, mas a culpa é de vocês, porque vocês que votaram, tá? Vai lá. Se você não sabe do que eu tô falando, é porque você não me segue no Instagram. Eu fiz uma enquete no Instagram, falei, vocês preferem caso dividido em parte 1, parte 2 ou caso, assim, inteiro e gigante? Ah, inteiro e gigante, Jess. Então, assim, a culpa é de vocês, se vocês acharam esse vídeo longo. E eu espero que vocês assistam e fiquem até o final. E muito obrigada por terem me feito companhia até agora e até a semana que vem, quando eu volto, então, com um caso mal assombrado pra vocês. E até lá, lembrem-se, se forem ter filhas, não sejam mão de vaca.